Imagine ter 800 milhões de reais no banco e ser humilhado publicamente como se fosse lixo. Imagine ser dono de 200 imóveis e ouvir um cobrador de dívidas rir do seu endereço na favela. Hoje você vai conhecer a história mais chocante de vingança já registrada no Brasil. Um homem negro, bilionário, decidiu se disfarçar de pobre para expor a podridão escondida atrás dos balcões de mármore e sorrisos falsos. O que aconteceu depois vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre aparências, julgamentos e justiça. E antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Vamos ver quantos países e cidades diferentes conseguimos reunir aqui hoje. Agora preparem-se, porque esta história vai tirar seu fôlego. A agência bancária estava lotada naquela terça-feira de manhã. Mais de 50 pessoas esperavam em filas intermináveis. O ar-condicionado lutava contra o calor de corpos impacientes, e o burburinho de conversas irritadas preenchia cada centímetro do saguão de mármore italiano. Bruno Carvalho chegou às 9h15, 15 minutos atrasado como sempre. Ele era o tipo de homem que acreditava que regras eram para outras pessoas. Aos 35 anos, trabalhava como cobrador especializado do banco há 8 anos. Seu trabalho era simples: perseguir devedores, pressionar, humilhar se necessário, fazer o que fosse preciso para recuperar o dinheiro. E Bruno era bom nisso, muito bom. Ele tinha uma habilidade especial para encontrar o ponto fraco das pessoas, para esmagar sua dignidade até que pagassem. Seu salário base era de R$ 12.000, mas com comissões, ele facilmente chegava a 25 mil por mês. Dinheiro que ele gastava em roupas caras, relógios chamativos e jantares em restaurantes onde nunca olhava o preço do cardápio. Naquela manhã, Bruno vestia um terno azul marinho que custara R$ 4.000, sapatos italianos de 3.000 e um relógio dourado que brilhava de forma quase obscena sob as luzes do banco. Ele entrou pela porta lateral, cumprimentou alguns colegas com tapinhas nas costas e piadas de mau gosto e foi direto para sua estação de trabalho. Sua assistente, Carla, uma jovem de 23 anos que detestava o chefe, mas precisava do emprego, entregou-lhe uma lista de casos do dia. 13 devedores para processar. 13 vidas para tornar miseráveis. Bruno escaneou a lista rapidamente. A maioria eram valores pequenos, de R$ 500 a R$ 5.000. Dívidas de cartão de crédito, empréstimos pessoais, cheques especiais estourados. Nada muito interessante até que seus olhos pararam em um nome: Osvaldo Montenegro, 68 anos. Dívida de R$ 3.200 em cartão de crédito vencida há 90 dias. Endereço: Rua das Palmas, número 42, Morro do Sol. Bruno sorriu. Morro do Sol era uma das favelas mais conhecidas da cidade. Ele já tinha humilhado vários devedores de lá. Sempre eram fáceis, pessoas humildes que se encolhiam diante de autoridade, que imploravam por mais tempo, que aceitavam qualquer acordo humilhante só para evitar mais problemas. Perfeito para começar o dia. Osvaldo Montenegro estava sentado na área de espera há 40 minutos. Ele vestia uma camisa branca simples, levemente amarelada pelo tempo, calças marrom surradas, mas limpas, sapatos velhos, mas engraxados com cuidado. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás. Sua pele negra mostrava rugas profundas ao redor dos olhos, rugas de quem havia visto muito, vivido muito, sobrevivido a muito. Ele segurava uma pasta de plástico velha contendo documentos. Suas mãos eram grandes, calejadas, mãos de quem trabalhou duro a vida inteira. Mas havia algo em seus olhos, uma inteligência afiada, uma calma inabalável que contrastava com sua aparência humilde.
Quando Bruno chamou seu nome pelo microfone, Osvaldo se levantou lentamente. Suas juntas protestaram, a idade cobrando seu preço. Ele caminhou até o balcão de Bruno com passos medidos, dignos, sem pressa. Bruno mal olhou para ele inicialmente. Estava ocupado digitando algo no computador, fazendo questão de manter o velho esperando. Era uma técnica psicológica básica. Estabelecer dominância desde o primeiro segundo. Finalmente, após 2 minutos de silêncio proposital, Bruno levantou os olhos. Senhor Montenegro, correto? Sim, senhor. A voz de Osvaldo era grave, calma, educada. Bruno pegou a pasta de documentos. O senhor está aqui por causa de uma dívida de R$ 3.200. Cartão de crédito vencido há 3 meses. O senhor tem consciência da gravidade da situação? Tenho, sim. Vim resolver. Bruno riu. Não foi uma risada de humor, foi uma risada de desdém. Resolver? Com que dinheiro? Pelo seu endereço aqui, imagino que mal tem para comer. Osvaldo manteve a calma. Tenho condições de pagar, senhor. Só preciso de alguns dias para organizar. Foi aí que Bruno decidiu fazer o que sempre fazia, transformar aquilo em espetáculo. Ele tinha percebido que outros funcionários estavam por perto, que havia clientes esperando, e ele adorava uma plateia. Bruno pegou o documento de Osvaldo e leu em voz alta, aumentando o volume propositalmente. Rua das Palmas, número 42, Morro do Sol. Ele pausou para efeito dramático, olhando ao redor para garantir que as pessoas estavam ouvindo. Pessoal, vocês acreditam? O senhor aqui mora no Morro do Sol e acha que vai pagar R$ 3.000. Alguns funcionários riram nervosamente. Clientes começaram a prestar atenção. Osvaldo permaneceu imóvel, mas algo mudou em seus olhos, uma centelha que Bruno não percebeu. Bruno continuou, cada vez mais alto. Deixe eu adivinhar, senhor Montenegro. O senhor mora em um daqueles barracos de madeira? Aqueles com teto de zinco que fazem barulho quando chove? Vários clientes agora observavam abertamente. Alguns pareciam desconfortáveis, outros curiosos. 2 jovens executivos riram discretamente. Osvaldo respirou fundo. Minha casa pode ser simples, mas é honesta. E eu vim aqui de boa fé para resolver minha pendência. Boa fé? Bruno estava se divertindo agora. Boa fé é pagar suas contas em dia, senhor Montenegro. Boa fé é não gastar o que não tem. Mas gente do morro nunca aprende isso, não é? O comentário foi como um tapa. Preconceituoso, cruel, deliberado. E foi nesse momento que Simone Pacheco, gerente da agência, se aproximou. Simone tinha 42 anos, trabalhava no banco há 15 anos e era conhecida por sua frieza e arrogância. Ela vestia um terno vermelho caro, cabelos loiros tingidos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável e um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Algum problema aqui, Bruno? Bruno sorriu para ela. Nenhum problema, Simone. Só mais um devedor do morro que acha que pode nos enrolar. Simone olhou para Osvaldo de cima a baixo. Seu olhar era de puro desprezo. R$ 3.000 de dívida. Quanto o senhor pode pagar hoje? Osvaldo manteve sua dignidade. Posso pagar tudo. Só preciso de alguns dias. Estou aguardando a transferência de um valor. Transferência de um valor? Bruno riu alto. De qual transferência está falando? Do Bolsa Família? Simone riu junto. Outros funcionários, vendo que a gerente aprovava, também começaram a rir. A humilhação estava se tornando coletiva, um espetáculo para entretenimento geral. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Osvaldo, calmamente, tirou seu celular do bolso. Era um aparelho simples, modelo antigo, com tela rachada. Ele começou a discar um número. Bruno bateu na mesa. O que o senhor pensa que está fazendo?
Osvaldo olhou diretamente nos olhos dele. Estou ligando para resolver isso de uma vez por todas. E antes que Bruno pudesse impedir, Osvaldo colocou o telefone no ouvido e disse apenas 5 palavras que mudariam tudo. Doutor Henrique, pode vir agora? O saguão do banco estava transformado em um circo, e Bruno Carvalho era o mestre de cerimônias de um espetáculo de crueldade. Ele havia pegado o telefone das mãos de Osvaldo e desligado a chamada abruptamente. Com quem o senhor pensa que estava ligando? Bruno perguntou em tom de zombaria. Seu advogado particular? Deixa eu adivinhar, mora no barraco ao lado do seu? Simone Pacheco cruzou os braços, observando a cena com um sorriso de satisfação. Para ela, aquilo era mais do que recuperação de dívidas. Era uma afirmação de poder, uma demonstração clara da hierarquia social que ela tanto valorizava. Senhor Montenegro, Simone disse com uma voz que pingava condescendência. Vamos ser realistas. O senhor mora em uma favela, deve 3.000 reais e está nos fazendo perder tempo. Ou o senhor paga agora, ou vamos ter que tomar medidas mais drásticas. Um homem de terno cinza, cliente VIP esperando atendimento preferencial, se aproximou da cena. Seu nome era Roberto Figueiredo, dono de uma concessionária de carros importados, cliente do banco há 20 anos, com investimentos que passavam de 5 milhões de reais. Desculpem a intromissão, Roberto disse, mas vocês não podem simplesmente expulsar esse tipo de gente? Estou atrasado para uma reunião importante e vocês estão perdendo tempo com 3.000 míseros reais. Bruno sorriu, feliz por ter apoio de um cliente importante. Senhor Figueiredo tem razão. Simone, acho que devemos chamar a segurança. Osvaldo permaneceu calmo, mas seus olhos se moveram lentamente de Bruno para Simone, depois para Roberto. Ele estava memorizando rostos, catalogando comportamentos, construindo um caso mental que seria devastador quando chegasse o momento certo. Uma jovem de aproximadamente 25 anos, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, vestindo o uniforme do banco, observava tudo de sua estação de caixa. Seu nome era Ana Clara Santos. Trabalhava ali há 2 anos e cada fibra de seu ser gritava que aquilo estava errado. Mas ela tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de confrontar a gerente, medo das consequências de fazer a coisa certa. Bruno pegou o documento de Osvaldo novamente e começou a ler em voz ainda mais alta, como se estivesse anunciando algo hilário. Atenção, atenção! Temos aqui o senhor Osvaldo Montenegro, residente na nobre Rua das Palmas, número 42, na elegante região do Morro do Sol. Risadas ecoaram pelo saguão. Alguns clientes filmavam com seus celulares, outros riam abertamente. Uma mulher idosa na fila balançou a cabeça com desaprovação, mas não disse nada. Roberto Figueiredo deu um passo mais perto. Sabe qual é o problema com gente assim? Eles acham que merecem o mesmo tratamento que quem realmente contribui para a sociedade. Pegam empréstimos que não podem pagar, compram coisas que não podem ter e depois vêm chorar quando a conta chega. Simone assentiu entusiasticamente. Exatamente, senhor Figueiredo. É uma questão de responsabilidade pessoal. Se o senhor Montenegro não tinha condições, não deveria ter feito o cartão. Osvaldo finalmente falou, sua voz ainda controlada, mas com um peso que fez alguns pararem de rir. Eu trabalhei a vida inteira. Acordei às 4 da manhã durante 40 anos. Criei meus filhos com dignidade. Um esquecimento em pagar uma conta não define quem eu sou. Bruno fez uma careta exagerada. Ah, que tocante! Vamos tocar violinos para o senhor? Olha, vovô, aqui é um banco, não uma assistência social. Quer pagar ou não quer? Quero, Osvaldo respondeu firmemente. E vou pagar. Só estava esperando meu advogado chegar para testemunhar essa conversa.
A palavra advogado provocou nova onda de risos. Simone literalmente dobrou de rir. Advogado! O senhor tem advogado! E eu sou a rainha da Inglaterra! Bruno bateu na mesa repetidamente, rindo tanto que lágrimas escorriam de seus olhos. Isso é a melhor piada que ouvi este ano! Senhor Montenegro, qual é o nome do seu advogado? Deixe-o adivinhar. É o doutor João Silva, especialista em defesa de devedores do Morro. Outros funcionários do banco começaram a se reunir ao redor, atraídos pelo barulho. Era como assistir a um acidente de carro, horrível, mas impossível de desviar o olhar. Um dos caixas, um jovem chamado Felipe, sussurrou para um colega. Cara, isso está passando dos limites. O velho só quer pagar a dívida. O colega deu de ombros. Se a Simone está rindo, deve estar tudo bem. Ela é a gerente. Essa era a cultura daquele lugar. Uma hierarquia de crueldade, onde o exemplo vinha de cima, e todos os outros simplesmente seguiam, com medo de se tornarem o próximo alvo. Roberto Figueiredo tirou uma nota de R$ 50 da carteira e a jogou no balcão na frente de Osvaldo. Aqui, vovô, compra um lanche e vai embora, não temos o dia todo. Osvaldo olhou para a nota, mas não a tocou. Seus olhos se ergueram para Roberto e, por um breve segundo, o empresário arrogante sentiu algo estranho, como se estivesse olhando nos olhos de alguém muito mais poderoso do que aparentava ser. Mas o sentimento passou rapidamente, substituído por mais arrogância. Simone pegou o telefone do balcão. Vou chamar a segurança agora. Senhor Montenegro, o senhor tem 2 minutos para sair voluntariamente ou será escoltado para fora. Bruno cruzou os braços satisfeito. E, só para constar, vamos bloquear qualquer conta que o senhor tenha neste banco. Vamos reportar seu nome para os órgãos de proteção ao crédito. E vamos processar o senhor por desacato, porque claramente está tentando nos enrolar com essa história de advogado. Ana Clara não aguentou mais. Ela pegou seu celular discretamente e digitou no Google Maps: Rua das Palmas 42, Morro do Sol. A tela carregou lentamente. Primeiro veio a visão de satélite. Ana Clara esperava ver exatamente o que Bruno e Simone descreviam. Barracos amontoados, ruas de terra, a geografia típica de uma favela. Mas o que ela viu a fez empalidecer completamente. A Rua das Palmas 42 existia sim no Morro do Sol, mas não era um barraco. Era uma propriedade enorme, cercada por muros altos, com jardins visíveis até da vista de satélite. A imagem de Street View mostrava um portão de ferro trabalhado artisticamente, vegetação exuberante e uma placa discreta que dizia: Propriedade privada, Montenegro Empreendimentos. Ana Clara ampliou a imagem. Suas mãos tremiam. Ela clicou no nome da empresa e uma página se abriu. Montenegro Empreendimentos. Fundada em 1976, especializada em desenvolvimento imobiliário comercial e residencial. Portfólio de mais de 200 imóveis. Patrimônio estimado em R$ 800 milhões. E ali, na foto de perfil da empresa, estava ele, Osvaldo Montenegro. 50 anos mais jovem na foto, mas inconfundivelmente o mesmo homem que estava sendo humilhado no balcão de Bruno. Fundador e proprietário majoritário. Ana Clara sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ela tentou chamar Simone, tentou alertar, mas sua voz não saía. O choque era grande demais. Enquanto isso, Bruno continuava seu show de humilhação. Sabe o que eu acho, senhor Montenegro? Acho que o senhor nem mora no Morro do Sol de verdade. Acho que está usando um endereço falso. Vou pedir verificação do seu cadastro. Se descobrirmos fraude, vai ser processo criminal. Osvaldo, pela primeira vez, permitiu um pequeno sorriso aparecer em seus lábios. Não era um sorriso de diversão.
Era um sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Pode verificar à vontade. Meu endereço está correto. Simone digitava furiosamente em seu computador, acessando sistemas de verificação de cadastro. Estranho, ela murmurou. Aqui diz que o senhor tem esse endereço registrado há mais de 40 anos. Claro que tenho, Osvaldo disse calmamente. Nasci lá. Bruno revirou os olhos. Nasceu em um barraco e vai morrer em um barraco. A roda da vida da pobreza. E foi exatamente nesse momento que as portas principais do banco se abriram. 5 homens entraram, todos vestindo ternos que custavam mais do que Bruno ganhava em 6 meses. Todos carregando pastas de couro italiano legítimo, todos com uma aura de poder e autoridade que fez o saguão inteiro ficar em silêncio. Na frente deles, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação dourada, postura ereta e confiante. Seu nome era Henrique Almeida, e ele era conhecido em toda a cidade como o advogado mais caro, mais implacável e mais bem-sucedido de todo o estado. Ele parou no centro do saguão, seus olhos escaneando a cena rapidamente, catalogando cada face, cada testemunha. E então, com uma voz que cortou o silêncio como uma lâmina afiada, ele disse apenas 5 palavras que fariam o mundo de Bruno desabar. Senhor Montenegro, lamento a demora. O silêncio que seguiu foi absoluto. Cada pessoa no saguão do banco parecia ter parado de respirar simultaneamente. Bruno Carvalho sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu cérebro tentava processar o que estava acontecendo, mas falhava repetidamente. Senhor Montenegro? As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença de morte. Dr. Henrique Almeida caminhou pelo saguão com passos medidos, seus sapatos de couro fazendo um som nítido contra o mármore italiano. Os 4 advogados que o acompanhavam se posicionaram estrategicamente, bloqueando saídas, garantindo que ninguém saísse antes que tudo fosse resolvido. Henrique parou diante de Osvaldo e fez algo que chocou todos os presentes. Ele estendeu a mão e apertou a de Osvaldo com genuíno respeito e afeto. Osvaldo, meu velho amigo, pensei que tínhamos concordado que você pararia com esses testes. Sua pressão arterial não aguenta mais esses estresses. Osvaldo sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno e caloroso. Henrique, você sabe que eu não consigo parar. Preciso saber como as instituições realmente tratam pessoas comuns. Preciso ver com meus próprios olhos. Bruno estava pálido. Suor começava a formar em sua testa. Ele olhou para Simone, procurando algum tipo de apoio ou explicação, mas ela estava igualmente paralisada, sua boca aberta em choque silencioso. Roberto Figueiredo, o cliente VIP, que havia jogado R$ 50 para Osvaldo, tentou, discretamente, dar alguns passos para trás, em direção à saída. Um dos advogados de Henrique imediatamente bloqueou seu caminho. — Senhor Figueiredo, correto? O advogado disse educadamente. — Vamos precisar que o senhor permaneça aqui. Há algumas questões legais que precisam ser esclarecidas. Roberto ficou vermelho. Questões legais? Eu não fiz nada. Sou cliente VIP deste banco. Exatamente, outro advogado respondeu, já preparando papéis. E está prestes a deixar de ser. Henrique Almeida abriu sua pasta de couro e tirou um tablet. Com alguns toques na tela, ele projetou uma imagem na parede do banco usando um projetor portátil que um de seus assistentes rapidamente configurou. A imagem mostrava a fachada de um prédio comercial enorme, moderno, reluzente de vidro e aço no coração do centro financeiro da cidade. Este prédio, Henrique começou sua voz clara e profissional,
É propriedade do senhor Osvaldo Montenegro. Foi construído em 2008. Possui 23 andares. Abriga 7 empresas multinacionais. Valor estimado de mercado, 120 milhões de reais. Ele passou para a próxima imagem. Este shopping center foi desenvolvido pela Montenegro Empreendimentos em 2012. 100 lojas, 5 âncoras, movimento diário de 15 mil pessoas. Valor, 80 milhões de reais. Próxima imagem. Este complexo residencial, 400 apartamentos, todos vendidos. Lucro líquido, 60 milhões. Henrique continuou passando imagens. Cada uma mostrava outro empreendimento, outro sucesso, outra prova irrefutável de que Osvaldo Montenegro não era um velho pobre do morro. Ele era um império. Bruno sentiu bile subir em sua garganta. Cada imagem era uma condenação, cada número uma sentença. Simone tentou falar, sua voz saindo como um guincho patético. Mas o endereço... O Morro do Sol. Como? Henrique virou-se para ela com um olhar gélido. Ah, sim, o endereço. Deixe-me esclarecer isso para vocês. Ele projetou uma nova imagem. Era uma vista aérea do Morro do Sol. A área era enorme, ocupando vários hectares de terra privilegiada com vista panorâmica da cidade. O Morro do Sol, Henrique explicou, era considerado uma favela nos anos 70. Naquela época, o senhor Montenegro nasceu lá, em um barraco humilde de madeira. Seu pai era zelador, sua mãe, lavadeira. Eles não tinham nada, além de dignidade e trabalho duro. Osvaldo ouvia em silêncio, memórias antigas brilhando em seus olhos. Henrique continuou. Em 1995, quando Osvaldo já tinha construído sua primeira fortuna através de muito trabalho e investimentos inteligentes, a prefeitura decidiu urbanizar o Morro do Sol. Queriam expulsar todas as famílias pobres, transformar a área em condomínios de luxo. Sabem o que Osvaldo fez? Ninguém respondeu. Todos estavam hipnotizados pela história. Ele comprou o terreno inteiro, cada centímetro quadrado. Pagou 20 milhões de reais à época. E sabe o que fez depois? Não construiu mansões, não expulsou ninguém. Ele reformou cada casa, manteve cada família e transformou aquilo em uma comunidade modelo. Escolas, creches, postos de saúde, tudo financiado por ele. Henrique ampliou a imagem, focando em uma área específica. E bem no centro, no exato lugar onde nasceu, ele manteve a casa original. Reformada, ampliada, mas ainda com o endereço original. Rua das Palmas, 42. Porque para ele, aquele lugar representa suas raízes, sua história, tudo que ele é. A revelação caiu sobre o saguão como uma bomba. Alguns clientes começaram a sussurrar entre si. Outros sacaram celulares, procurando no Google confirmação do que estavam ouvindo. Ana Clara, ainda em sua estação de caixa, tinha lágrimas nos olhos. Ela tentara avisar. Tentara, mas não fora corajosa o suficiente. Bruno finalmente encontrou sua voz, trêmula e desesperada. Senhor Montenegro, eu não sabia. Se soubesse quem o senhor era... Henrique o interrompeu bruscamente. Exatamente. Se soubesse quem ele era. Esse é o ponto, senhor Carvalho. O senhor só trataria meu cliente com respeito se soubesse que ele é rico? Isso diz tudo sobre seu caráter. Simone tentou uma abordagem diferente, juntando as mãos em um gesto de súplica. Senhor Montenegro, por favor, foi um mal-entendido. Nós não tínhamos como saber. Osvaldo finalmente falou, sua voz calma, mas carregada de peso. Vocês não tinham como saber que eu sou rico, mas deveriam saber que eu sou humano. Deveriam saber que todo cliente merece respeito, independentemente de endereço, roupa ou saldo bancário. Henrique abriu outra pasta.
Este não é o primeiro caso, como vocês vão descobrir. Nos últimos 5 anos, o Sr. Montenegro visitou pessoalmente 143 instituições financeiras em todo o país, sempre vestido de forma simples. Sempre usando o seu endereço verdadeiro no Morro do Sol, sempre testando como seria tratado. Ele pausou para deixar o peso das palavras assentar. Destas 143 visitas, apenas 17 resultaram em tratamento digno e respeitoso. As outras 126 estão sendo processadas por discriminação, assédio moral e violação de direitos fundamentais do consumidor. Bruno sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou no balcão para não cair. Processadas? Ele sussurrou. Processadas, Henrique confirmou. E esta agência específica acaba de se tornar o caso número 127, com a diferença de que este foi particularmente egrégio. Humilhação pública, zombaria do endereço, comentários preconceituosos sobre favelas, participação ativa de múltiplos funcionários e, talvez mais grave, a participação de um cliente externo, que foi encorajado pelo comportamento dos funcionários. Todos os olhos se voltaram para Roberto Figueiredo, que estava branco como papel. Eu só estava brincando, Roberto gaguejou. Não quis ofender ninguém. O senhor jogou dinheiro em um ser humano como se ele fosse um mendigo. Um dos advogados de Henrique respondeu friamente. Isso não foi brincadeira. Foi desumanização. Henrique começou a distribuir documentos para Bruno, Simone e Roberto. Estes são avisos formais de processos civis por danos morais. O senhor Montenegro está pedindo indenização de R$500 mil de cada um dos envolvidos. 500 mil? Simone quase gritou. Eu não tenho esse dinheiro! Henrique deu de ombros. Então, seu salário será penhorado até que a dívida seja paga. Ou podem optar por acordo. Mas isso dependerá da boa vontade do senhor Montenegro. Bruno olhou para Osvaldo, seus olhos implorando. Por favor, senhor Montenegro, eu tenho família, tenho um filho pequeno. Por favor, não faça isso. Osvaldo o encarou sem emoção. E quantos pais e mães você humilhou ao longo dos anos, senhor Carvalho? Quantas pessoas com filhos pequenos você esmagou para bater suas metas de recuperação? Você acha que suas lágrimas agora apagam anos de crueldade? O silêncio que seguiu foi devastador. Henrique olhou para seu relógio. O gerente regional deste banco foi notificado e deve chegar em aproximadamente 10 minutos. Até lá, ninguém sai. Todos os envolvidos vão prestar depoimento formal, que será gravado e usado nos processos. Foi nesse momento que Ana Clara finalmente encontrou coragem. Ela se levantou de sua estação e caminhou até Osvaldo com passos trêmulos. Senhor Montenegro, ela disse, sua voz quebrando. Eu vi tudo. Eu sabia que estava errado. Eu tentei descobrir a verdade, mas não tive coragem de falar. Ela mostrou seu celular, ainda aberto na página da Montenegro Empreendimentos. Eu descobri quem o senhor era há 5 minutos, mas fiquei com medo de falar. Tenho vergonha. Muita vergonha. Osvaldo olhou para ela, seus olhos suavizando levemente. Qual é seu nome, moça? Ana Clara Santos. E você gosta de trabalhar aqui, Ana Clara? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não, odeio. Odeio como tratamos as pessoas. Odeio a cultura deste lugar. Mas preciso do emprego. Tenho que sustentar minha mãe doente. Osvaldo assentiu lentamente. Medo é compreensível. Todos temos medo. Mas chega um ponto em que precisamos escolher entre o que é certo e o que é fácil. Ana Clara soluçou. Eu sei. E escolhi errado. Me desculpe. Henrique olhou para ela com interesse. Senhorita Santos, quando o gerente regional chegar,
O Sr. Montenegro vai sugerir mudanças drásticas nesta agência. Talvez você deva considerar ficar. Sob nova gestão, este lugar pode se tornar muito diferente. E com essas palavras enigmáticas, o destino de todos os presentes começou a ficar mais claro. A justiça havia chegado, e ela não tinha piedade. O saguão do banco havia se transformado em uma sala de tribunal improvisada. Osvaldo Montenegro permanecia no centro, calmo e digno, enquanto ao seu redor o caos silencioso de reputações se desintegrando preenchia cada centímetro do espaço. Henrique Almeida verificou seu relógio novamente. 3 minutos. O gerente regional estava a apenas 3 minutos de distância. Mas Henrique não era homem de desperdiçar tempo. Ele tinha aprendido, em 40 anos de advocacia, que os momentos antes da autoridade chegar eram os mais valiosos. Era quando as pessoas, ainda em choque, revelavam verdades que depois tentariam esconder. Senhorita Santos, Henrique disse, direcionando-se a Ana Clara. Gostaria que a senhorita me mostrasse exatamente o que descobriu em seu celular. Ana Clara, ainda tremendo, entregou seu telefone. Henrique conectou-o ao projetor, ampliando a tela para que todos pudessem ver. A página da Montenegro Empreendimentos apareceu na parede, ocupando 3 metros de largura. A foto de Osvaldo, tirada há uma década, mas claramente reconhecível, dominava o topo da página. Embaixo, uma lista impressionante de realizações, números, empreendimentos. Henrique ampliou a seção sobre o fundador. Leu em voz alta, sua voz ecoando pelo saguão silencioso. Osvaldo Montenegro nasceu em 1956, na comunidade do Morro do Sol. Filho de José Montenegro, zelador, e Maria da Conceição Montenegro, lavadeira. Cresceu em extrema pobreza, mas com educação rigorosa, baseada em honestidade, trabalho duro e dignidade. Bruno fechou os olhos. Cada palavra era uma facada. Aos 16 anos, Henrique continuou, Osvaldo conseguiu seu primeiro emprego como office boy em uma construtora. Aos 23, após cursos noturnos, tornou-se assistente administrativo. Aos 28, gerente de projetos. Aos 32, após economizar cada centavo durante anos, comprou seu primeiro terreno e construiu sua primeira casa para venda. A narrativa era de grit puro, de determinação inquebrantável. Osvaldo havia começado com nada e construído tudo através de décadas de trabalho incansável. Hoje, Henrique concluiu. A Montenegro Empreendimentos emprega 1.200 pessoas diretamente e outras 5.000 indiretamente através de empreiteiros e parceiros. O patrimônio pessoal do Sr. Montenegro é estimado em 800 milhões de reais. Ele é um dos 100 empresários mais ricos do país. Simone estava sentada no chão agora, sua postura de gerente autoritária completamente destruída. Ela segurava a cabeça entre as mãos, sussurrando repetidamente. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas Henrique não tinha misericórdia. A senhora pode não ter sabido quem ele é, senhora Pacheco, mas sabia que ele era humano. Sabia que merecia respeito básico. E escolheu, conscientemente, humilhá-lo. Por quê? Porque julgou que poderia. Porque julgou que ele era insignificante demais para importar. Ele se virou para a plateia de clientes e funcionários que observavam. Isto é o que acontece quando confundimos posição com valor. Quando achamos que roupas caras nos fazem superiores. Quando esquecemos que toda pessoa, independentemente de onde mora ou quanto ganha, merece dignidade básica. Roberto Figueiredo, que até momentos atrás estava tentando escapar, agora caminhava em direção a Osvaldo. Seu rosto estava vermelho, parte vergonha, parte raiva de ter sido exposto. Senhor Montenegro,
Roberto disse, tentando recuperar algum controle. O senhor tem que admitir que isto é uma armadilha. O senhor se disfarça propositalmente para provocar este tipo de reação. Osvaldo virou-se lentamente para ele. Armadilha? Esta roupa que eu visto é a mesma que uso em casa aos domingos. Este endereço é meu endereço real há 50 anos. Não há disfarce, senhor Figueiredo. Há apenas você revelando quem realmente é, quando pensa que não há consequências. Roberto ficou sem resposta. A lógica era irrefutável. Um dos advogados de Henrique, uma mulher de aproximadamente 40 anos, chamada doutora Patrícia Lemos, deu um passo à frente. Senhor Figueiredo, ela disse calmamente, nosso escritório vai entrar em contato com seu banco para informar sobre este incidente. Dada a natureza pública de sua discriminação e considerando que suas ações foram gravadas por múltiplas testemunhas, estaremos recomendando que suas contas nesta instituição sejam encerradas. Roberto ficou roxo de raiva. Vocês não podem fazer isso. Eu movimento milhões aqui. Podemos sim, doutora Patrícia respondeu. E vamos. Este banco vai ter que escolher manter sua conta ou manter alguma credibilidade moral. E garanto que, após o processo do senhor Montenegro, eles vão escolher credibilidade. Foi nesse momento que Ana Clara percebeu algo. Ela olhou ao redor do saguão e viu que quase todos os clientes estavam filmando. Dezenas de celulares apontados, capturando cada segundo. E então ela percebeu, com um calafrio, que aquilo já estava sendo transmitido ao vivo. Uma mulher jovem, não mais que 25 anos, estava claramente fazendo uma transmissão no Instagram, sussurrando comentários enquanto filmava. Seu contador de visualizações já passava de 2.000 pessoas. Ana Clara se aproximou de Henrique e sussurrou. Doutor, as pessoas estão transmitindo isto ao vivo, nas redes sociais. Henrique assentiu, sem surpresa. Eu sei. Era esperado. Na era da informação, justiça pública é instantânea. Osvaldo ouviu a conversa e também assentiu. Ele não estava fazendo aquilo apenas para punir aquelas pessoas específicas. Estava fazendo para enviar uma mensagem que alcançaria milhões. Trate todos com respeito, sempre. Porque você nunca sabe quem está diante de você. Bruno, que até agora estava paralisado, finalmente explodiu. Isto não é justo! Ele gritou, sua voz estridente de desespero. O senhor montou uma armadilha! Veio aqui propositalmente para me destruir! Osvaldo o encarou friamente. Eu vim aqui para pagar uma dívida legítima. Uma dívida de R$ 3.200 que esqueci de pagar porque estava lidando com a construção de um hospital infantil que estou financiando no valor de 30 milhões de reais. Esqueci de um cartão de crédito pequeno porque estava focado em algo maior. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Você escolheu me humilhar. Você escolheu transformar um assunto simples em espetáculo. Você escolheu julgar baseado em aparências. Ninguém armou nada para você, senhor Carvalho. Você cavou seu próprio buraco. As portas do banco se abriram mais uma vez. Entrou um homem alto, de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno preto impecável. Seu rosto estava vermelho, não de vergonha, mas de raiva e estresse. Era Marcelo Duarte, gerente regional responsável por 23 agências. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Seu cérebro trabalhou rapidamente processando. O advogado mais caro da cidade. Um cliente aparentemente simples, cercado por respeito. Sua gerente sentada no chão em desespero. Um cobrador pálido como morte. Dezenas de pessoas filmando. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Marcelo exigiu. Henrique estendeu a mão educadamente. Doutor Henrique Almeida, represento o senhor Osvaldo Montenegro.
Estamos processando esta agência, seus funcionários específicos e um cliente externo por discriminação, assédio moral e violação de direitos básicos. Marcelo olhou de Henrique para Osvaldo, e então seu rosto mudou completamente. Ele reconheceu o nome. Conhecia a reputação. Sabia exatamente quem era Osvaldo Montenegro. E percebeu, com horror crescente, que sua carreira estava prestes a terminar. Senhor Montenegro, Marcelo disse, sua voz subitamente suave, certamente podemos resolver isto de forma privada. Privada? Osvaldo repetiu. Como foi privada a humilhação que sofri? Como foi privado quando seu cobrador leu meu endereço em voz alta para zombar dele? Como foi privada a sugestão de que eu vendesse meu barraco para pagar R$3.000? Marcelo ficou em silêncio. Henrique abriu sua pasta mais uma vez. Senhor Duarte, tenho aqui gravações completas das câmeras de segurança deste banco das últimas 2 horas. Tenho também gravações de celulares de múltiplas testemunhas. Tenho depoimentos já coletados. E tenho transmissões ao vivo que já foram vistas por mais de 50.000 pessoas nas últimas 15 minutos. Ele pausou para efeito. A pergunta não é se vocês vão pagar. A questão é quanto. Marcelo sabia quando estava derrotado. Décadas no setor bancário haviam-lhe ensinado a reconhecer batalhas impossíveis. O que o senhor Montenegro deseja? Osvaldo finalmente se levantou da cadeira onde estava sentado. Ele caminhou lentamente pelo saguão, passando por Bruno, por Simone, por Roberto, por todos que haviam participado de sua humilhação. Quero que cada pessoa envolvida neste incidente seja demitida por justa causa, ele disse calmamente. Quero que este banco implemente treinamento obrigatório sobre respeito e dignidade para todos os funcionários. Quero que criem um sistema de auditoria onde clientes podem reportar discriminação anonimamente. E quero que doem R$1 milhão para a construção do hospital infantil que estou financiando. Marcelo engoliu em seco. Isso será feito. Osvaldo não havia terminado. E mais uma coisa. Quero que a senhorita Ana Clara Santos seja promovida imediatamente a gerente assistente desta agência, com aumento salarial correspondente e treinamento executivo pago pelo banco. Ana Clara ofegou. Senhor Montenegro, eu não mereço. Merece sim, Osvaldo disse gentilmente, porque mesmo com medo, você tentou fazer a coisa certa. Descobriu a verdade quando outros preferiam ignorância. E teve coragem de admitir seu erro. Isso vale mais que experiência. Henrique começou a preparar documentos formais. Teremos um acordo assinado hoje ainda. As demissões serão efetivadas imediatamente. Os processos individuais contra os funcionários demitidos e contra o senhor Figueiredo prosseguirão independentemente deste acordo com o banco. Bruno, sabendo que estava terminado, fez uma última tentativa desesperada. Senhor Montenegro, por favor, tenho um filho de 5 anos. Como vou sustentar minha família? Osvaldo olhou para ele com uma expressão que misturava pena e justiça. Você deveria ter pensado nisso antes, senhor Carvalho. Deveria ter pensado em todas as famílias que você ajudou a destruir com suas humilhações. Deveria ter pensado em todas as crianças que choraram porque seus pais chegavam em casa destroçados por seu tratamento cruel. E voltando-se para todos no saguão, Osvaldo fez sua declaração final. Esta história vai se espalhar. Milhões vão assistir. E talvez, apenas talvez, algumas pessoas vão pensar 2 vezes antes de julgar alguém pela roupa que veste ou pelo endereço que tem. O silêncio que seguiu foi de compreensão profunda. A lição havia sido ensinada, e ninguém ali jamais a esqueceria. Marcelo Duarte estava suando.
Gotas escorriam por sua testa enquanto ele digitava furiosamente em seu tablet, acessando arquivos, verificando informações, confirmando o pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Osvaldo Montenegro não era apenas rico, ele era uma lenda no setor imobiliário. E pior ainda, ele era conhecido por exatamente isto: testar instituições disfarçado de pessoa humilde. Como eu não soube disto? Marcelo sussurrou para si mesmo. Como deixei isto acontecer na minha região? Henrique Almeida ouviu o comentário e respondeu friamente. O senhor não soube porque não estava prestando atenção, porque estava muito ocupado contando lucros e ignorando cultura. Esta agência é a que tem maiores números de reclamações de clientes humildes em toda a sua região, senhor Duarte. 17 queixas formais nos últimos 6 meses, todas arquivadas, todas ignoradas. Marcelo ficou vermelho. Eu não tinha conhecimento dessas queixas. Tinha sim. Um dos advogados de Henrique interrompeu, mostrando documentos. Cada uma foi enviada para seu e-mail corporativo. Aqui estão os comprovantes de leitura. O senhor abriu, leu e não fez absolutamente nada. A acusação pairou no ar como uma sentença. Osvaldo caminhou até a janela do banco, olhando para a rua movimentada lá fora. Pessoas comuns indo e vindo, trabalhadores honestos tentando sobreviver, cada um carregando suas próprias lutas e dignidades. Sabem por que faço isto? Osvaldo disse, ainda olhando pela janela. Não é por vingança, não é por diversão. É porque quando eu tinha 20 anos, entrei em um banco exatamente como este. Vesti a minha melhor roupa, que era uma calça remendada e uma camisa lavada tantas vezes que estava desbotada. Eu queria abrir uma conta para depositar meu primeiro salário. Ele se virou para encarar todos no saguão. O gerente riu de mim. Disse que pessoas como eu deveriam usar caixas econômicas, não bancos de verdade. Disse que eu estava sujando o ambiente dele. Me expulsou na frente de todos os clientes. O silêncio era absoluto. Todos penduravam em cada palavra. Fui para casa chorando. Minha mãe me abraçou e disse, Osvaldo, prometa que quando você crescer, quando tiver poder, nunca vai fazer outra pessoa se sentir assim. Nunca vai usar seu sucesso para diminuir outros. Lágrimas brilhavam em seus olhos agora. Eu prometi, e cumpro essa promessa todos os dias. Cada instituição que testo, cada executivo arrogante que exponho, cada sistema discriminatório que destruo, faço em honra daquela promessa. Ana Clara estava chorando abertamente agora. Outros funcionários do banco, aqueles que sempre se sentiram desconfortáveis com a cultura cruel, mas tinham medo de falar, também tinham lágrimas nos olhos. Bruno estava destruído. Toda a sua arrogância havia evaporado, substituída por uma compreensão dolorosa de que suas ações tinham consequências reais. Ele pensou em seu filho de 5 anos. Como explicaria que perdeu o emprego? Como diria que foi por crueldade, por maldade gratuita? Senhor Montenegro, Bruno disse, sua voz quebrando, eu fui criado para acreditar que sucesso significa ser melhor que outros, que pisar em pessoas é como se sobe na vida. Eu estava errado, terrivelmente errado. Osvaldo olhou para ele longamente. Reconhecer erro é o primeiro passo, Sr. Carvalho. Mas reconhecimento não apaga a dor. Não desfaz humilhações que você infligiu em dezenas, talvez centenas de pessoas ao longo dos anos. Simone, ainda sentada no chão, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Montenegro, quantas pessoas o senhor já testou? Quantas já foram demitidas por sua causa? Henrique respondeu por Osvaldo. 126 processos anteriores, 287 demissões diretas, 42 agências fechadas,
3 instituições forçadas a pagar indenizações, totalizando 150 milhões de reais. Todo esse dinheiro doado para a caridade. Os números eram esmagadores. Simone balançou a cabeça. Tudo isso porque tratamos pessoas mal? Não, Henrique corrigiu. Tudo isso porque sistematicamente, repetidamente, institucionalmente, escolheram desumanizar pessoas vulneráveis. Isto não é sobre erros isolados, é sobre cultura podre. Roberto Figueiredo, que havia ficado quieto, finalmente explodiu. Isto é ridículo! Vivemos em uma sociedade capitalista. Pessoas com dinheiro merecem melhor tratamento. É assim que o mundo funciona. Osvaldo virou-se para ele lentamente. É assim que o mundo funciona, Sr. Figueiredo. Mas não é assim que o mundo deveria funcionar. E enquanto eu tiver recursos, vou lutar para mudar isso. Ele fez um sinal para Henrique. Mostre a ele. Henrique projetou uma nova imagem. Era o perfil de redes sociais de Roberto. Posts exibindo carros de luxo, relógios caros, viagens extravagantes. E nos comentários, dezenas de mensagens dele zombando de pessoas pobres, fazendo piadas sobre favelas, diminuindo trabalhadores humildes. Este é o caráter do Sr. Figueiredo, Henrique disse. Documentado, público, inegável. E agora será usado contra o senhor em tribunal. Roberto empalideceu. Marcelo Duarte, tentando salvar algo da situação, fez uma oferta desesperada. Senhor Montenegro, e se demitirmos não apenas os envolvidos diretos, mas toda a administração desta agência? Recomeçamos do zero, com valores que o senhor aprova. Osvaldo considerou. E os outros funcionários? Aqueles como Ana Clara, que viram errado, mas tiveram medo? O que acontece com eles? Marcelo pensou rapidamente. Treinamento obrigatório. Avaliações psicológicas. Sistema de mentoria com funcionários de instituições que o senhor já aprovou em testes anteriores. Henrique olhou para Osvaldo, aguardando decisão. Osvaldo fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. Aceito, mas quero supervisão direta por 6 meses. Quero relatórios semanais. E quero que cada funcionário que permanecer assine um termo se comprometendo a relatar qualquer caso de discriminação que testemunhar, sob pena de demissão imediata. Feito, Marcelo concordou rapidamente. Henrique começou a preparar documentos formais de acordo. Mas Osvaldo ainda não havia terminado. E quanto ao senhor, senhor Duarte? O senhor será demitido também? Marcelo ficou pálido. Eu sou gerente regional. Superviso 23 agências. Se me demitir, causará caos operacional? Osvaldo assentiu. Exatamente. Por isso, não vou pedir sua demissão. Vou pedir algo pior. Durante os próximos 3 meses, o senhor vai trabalhar aqui, nesta agência, como assistente de Ana Clara. Ela será sua supervisora. O senhor vai aprender, no chão de batalha, como construir cultura de respeito. A inversão de poder era poética. Marcelo, um executivo que ganhava 80 mil reais por mês, reportando para uma ex-caixa de 25 anos. Marcelo engoliu sua pride. Aceito. E foi nesse momento que Osvaldo fez seu movimento final. Ele pegou sua carteira velha do bolso. Tirou dela um cartão de débito simples, surrado, com a tarja magnética quase apagada. E então, diante de todos, ele disse algo que chocou até mesmo Henrique. Quero pagar a dívida agora. R$3.200, com juros e multa. Quanto fica? Bruno, operando no automático, calculou rapidamente. R$3.642. Osvaldo entregou o cartão para Ana Clara. Por favor, senhorita Santos, processe o pagamento. Ana Clara pegou o cartão com mãos trêmulas,
Passou na máquina, digitou o valor, aguardou a aprovação. E quando o recibo imprimiu, ela viu algo que a fez ofegar. O nome na conta: Osvaldo Montenegro, conta poupança. Saldo disponível após o pagamento: R$ 243.587.358. Ela mostrou o recibo para Osvaldo, seus olhos perguntando silenciosamente por que ele mantinha tanto dinheiro em uma conta poupança simples. Osvaldo sorriu. É minha conta de emergências. Nunca se sabe quando vai precisar ajudar alguém rapidamente. A humildade, mesmo com fortuna inimaginável, era a lição final. E todos no banco a receberam alto e claro. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade burocrática. Henrique e sua equipe prepararam documentos com eficiência militar. Marcelo Duarte fazia ligações frenéticas para a sede do banco, explicando, se desculpando, negociando. Mas o verdadeiro drama estava acontecendo nas redes sociais. As transmissões ao vivo haviam viralizado. Em 3 horas, mais de 2 milhões de pessoas haviam assistido alguma versão dos eventos. Hashtags começaram a tendenciar. Hashtag Justiça para Osvaldo. Hashtag Bilionário Humilde. Hashtag Respeite o Próximo. A conta oficial do banco estava sendo bombardeada com comentários. Milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de discriminação, de humilhação em instituições financeiras, de serem julgadas por aparência. Bruno Carvalho observava tudo do canto do saguão. Seu celular, que ele checava compulsivamente, mostrava sua própria destruição em tempo real. Alguém havia identificado seu perfil nas redes sociais. Seus posts antigos, muitos deles zombando de clientes pobres de forma velada, estavam sendo compartilhados massivamente. Seu telefone tocou. Era sua esposa, Fernanda. Bruno, o que está acontecendo? Estou recebendo mensagens de pessoas que nunca vi na vida me xingando, dizendo coisas horríveis sobre você. Ele fechou os olhos. Fernanda, eu fiz algo muito ruim mesmo. Ele ouviu o silêncio do outro lado da linha, seguido por um soluço. Bruno, nós temos contas a pagar. Temos o apartamento financiado, a escola particular do Pedrinho. Como vamos viver? Ele não tinha resposta. Enquanto isso, Simone enfrentava sua própria ruína. Seu marido, um médico respeitado, estava ligando repetidamente. Ela não atendia. Não conseguia. Como explicaria que jogou fora uma carreira de 15 anos por pura crueldade? Roberto Figueiredo estava em seu carro na rua, fazendo ligações desesperadas para seu advogado pessoal. Eles podem realmente me processar por isto? Por jogar R$ 50 em alguém? Seu advogado, um homem experiente que conhecia bem Henrique Almeida, suspirou. Roberto, você humilhou publicamente um bilionário que dedica fortuna e tempo a processar exatamente este tipo de comportamento. E foi filmado por dezenas de pessoas. Sim, eles podem processar. E vão ganhar. Quanto vou perder? No mínimo 500 mil. Possivelmente mais se o juiz decidir fazer exemplo do seu caso. Roberto desligou e socou o volante repetidamente. 500 mil reais. Era mais que o lucro de sua concessionária em um ano inteiro. De volta ao banco, Henrique concluiu os últimos documentos. Senhor Carvalho, senhora Pacheco, por favor, aproximem-se. Os dois caminharam como condenados indo para o cadafalso. Henrique entregou envelopes lacrados para cada um. Estes são seus termos de demissão por justa causa. Além de perderem seus empregos, não receberão nenhuma indenização. Seus registros profissionais mostrarão demissão por discriminação e assédio moral. Encontrar novo emprego no setor financeiro será praticamente impossível. Bruno recebeu o envelope com mãos trêmulas. E quanto ao processo individual? Prosseguirá independentemente. Vocês têm direito à defesa, obviamente,
Mas, com as evidências que temos, gravações, testemunhas, transmissões ao vivo, não vejo como poderiam ganhar. Simone tentou uma última cartada. E se pedirmos perdão publicamente? Se fizermos uma declaração admitindo o erro, pedindo desculpas? Henrique olhou para Osvaldo, deixando a decisão com ele. Osvaldo pensou longamente. Perdão público não apaga a dor privada que vocês causaram a tantas pessoas ao longo dos anos. Mas vou fazer uma oferta. Se vocês concordarem em participar de um programa de 8 semanas trabalhando em serviços comunitários, especificamente em favelas, ajudando pessoas de baixa renda a organizar suas finanças, ensinar educação financeira básica, e se vocês documentarem essa experiência para ser usada em treinamentos futuros, eu reduzirei o valor da indenização para R$50 mil cada. Era ainda uma quantia substancial, mas infinitamente melhor que 500 mil. Bruno olhou para Simone. Ambos assentaram simultaneamente. Aceitamos. Henrique preparou os termos modificados. Mas sejam avisados, qualquer deslize, qualquer sinal de arrogância ou desrespeito durante essas 8 semanas e o acordo é cancelado. O processo volta ao valor total. Entendido, Bruno sussurrou. Osvaldo se levantou para sair. Ele havia passado 4 horas naquele banco. 4 horas que mudariam vidas, que ensinariam lições, que talvez, apenas talvez, fariam algumas pessoas pensarem 2 vezes antes de julgar outras. Senhor Montenegro. Ana Clara se aproximou timidamente. Eu não sei como agradecer. Não sei por que o senhor fez isto por mim. Osvaldo sorriu gentilmente. Fiz porque vi em você algo que vi em mim mesmo há muitos anos. Consciência. Mesmo com medo, você sabia o que era certo. Isso é raro. Não desperdice essa qualidade. Ele se virou para Marcelo. Espero relatórios semanais. E estarei voltando aqui, sem avisar, nos próximos 6 meses. Talvez disfarçado novamente. Talvez não. Vocês nunca saberão quando. A ameaça era clara. Comportem-se não porque sabem que estou observando, mas porque é o certo a fazer. Henrique e sua equipe escoltaram Osvaldo até a saída. Do lado de fora, uma multidão havia se formado. Pessoas que assistiram às transmissões ao vivo, que vieram testemunhar, que queriam ver o homem que havia se tornado herói instantâneo nas redes sociais. Aplausos explodiram quando Osvaldo saiu. Pessoas choravam, gritavam apoio, agradeciam por dar voz a todos que já foram discriminados. Osvaldo acenou gentilmente, mas não fez discursos. Ele havia dito tudo o que precisava ser dito lá dentro. Quando entrou em seu carro, um Mercedes discreto, dirigido por seu motorista de 20 anos, ele finalmente permitiu que o cansaço aparecesse em seu rosto. Para casa, Jonas. O motorista, que conhecia bem Osvaldo, perguntou suavemente. Foi ruim desta vez? Osvaldo fechou os olhos. Foi necessário. E isso é o que importa. Enquanto o carro se afastava, dentro do banco a transformação já estava começando. Ana Clara reuniu os funcionários restantes. Novas regras, ela anunciou com voz firme. Todo cliente é VIP. Todo ser humano merece respeito. Se houver alguém, qualquer um, tratando outra pessoa com desprezo baseado em aparência, será demissão imediata. Sem avisos, sem segundas chances. Os funcionários assentaram, alguns aliviados, outros ainda em choque. E assim, o primeiro dia da nova era daquele banco começou. Uma era construída sobre as cinzas da arrogância destruída. 3 semanas depois, a história ainda dominava manchetes. Programas de notícias debatiam ética corporativa. Escolas de negócios usavam o caso como estudo. Influenciadores digitais criavam conteúdo analisando cada aspecto. Mas o impacto mais profundo estava acontecendo longe dos holofotes.
Bruno Carvalho, cumprindo seu acordo, trabalhava em uma favela na periferia da cidade. Todas as manhãs, ele acordava às 5 horas, pegava 2 ônibus e passava 8 horas ajudando moradores a organizar orçamentos domésticos, a entender juros, a planejar economias. No início, os moradores o reconheciam das notícias. Alguns o hostilizavam, outros zombavam. Uma mulher idosa cuspiu em sua direção, lembrando que ele havia humilhado seu filho anos atrás, quando o rapaz tentara abrir uma conta. Mas lentamente, algo estava mudando dentro de Bruno. Dona Maria, uma senhora de 70 anos, pediu sua ajuda para entender uma dívida de cartão de crédito. Enquanto Bruno explicava pacientemente sobre juros compostos, ela começou a chorar. Meu filho disse a mesma coisa. Mas nenhum gerente de banco nunca teve paciência de me explicar. Sempre me trataram como se eu fosse burra. Bruno sentiu vergonha queimar em seu peito. Quantas Donas Marias ele havia despachado com impaciência. Quantas pessoas ele havia feito sentir-se burras, simplesmente por não entenderem jargão financeiro. Sinto muito, ele disse, e pela primeira vez em semanas era genuíno. Sinto muito por tudo. Simone enfrentava sua própria jornada de transformação. Ela trabalhava em uma creche comunitária, ajudando mães solteiras a planejarem seus futuros financeiros. Muitas dessas mulheres trabalhavam 2 ou 3 empregos, acordavam antes do sol e dormiam depois da lua, tudo para dar dignidade a seus filhos. Uma delas, Jéssica, tinha 28 anos e 3 filhos. Trabalhava como faxineira em 5 casas diferentes e como garçonete 3 noites por semana. Como a senhora consegue? Simone perguntou genuinamente curiosa. Jéssica sorriu, exausta, mas orgulhosa. Porque meus filhos merecem uma vida melhor que a minha. Merecem educação, oportunidades, dignidade. Eu vou morrer de cansaço se necessário, mas vou dar isso a eles. Simone pensou em sua própria vida. Seu apartamento de luxo, suas roupas caras, suas férias em resorts, tudo ganho através de uma carreira onde ela pisava em pessoas como Jéssica. Ela começou a chorar. Eu fui tão cruel, tão absolutamente cruel. Jéssica, com uma generosidade que Simone não merecia, colocou a mão em seu ombro. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser diferente. Enquanto isso, Roberto Figueiredo enfrentava consequências financeiras devastadoras. Seu processo ainda estava em andamento, mas a publicidade negativa havia destruído seu negócio. Clientes cancelavam contratos, fornecedores exigiam pagamento à vista, funcionários pediam demissão. Em 6 semanas, ele foi forçado a vender sua concessionária por uma fração do seu valor real. Sua esposa pediu divórcio, levando metade do que restava. Ele passou de uma vida de luxo para um apartamento modesto, dirigindo um carro usado, comprando roupas em lojas populares. E pela primeira vez em sua vida, Roberto experimentou ser invisível. Ele entrou em uma loja cara onde costumava comprar. O vendedor, que sempre o atendia com sorrisos e champanhe, o olhou de cima a baixo e disse: "Acho que o senhor se confundiu de loja. Nossas peças começam em R$ 5.000. A ironia era aguda, amarga, educativa. De volta ao banco, a transformação sob liderança de Ana Clara estava florescendo. Ela implementou mudanças revolucionárias, treinamentos mensais sobre empatia, sistema de avaliação onde clientes humildes pontuavam atendimento, bônus não apenas para metas financeiras, mas para a satisfação de todos os clientes, independentemente de saldo. Marcelo Duarte, cumprindo sua pena de 3 meses como assistente dela, estava aprendendo lições dolorosas. Um dia, uma senhora chegou ao banco vestindo roupas simples de empregada doméstica. Era dia de pagamento, e ela queria depositar R$ 600. Marcelo, seguindo instruções de Ana Clara, a atendeu pessoalmente.
Bom dia, senhora. Como posso ajudá-la? A senhora olhou para ele com surpresa. Em décadas usando aquele banco, nenhum gerente jamais a havia chamado de senhora com respeito genuíno. Eu quero depositar meu salário. Marcelo processou o depósito com cuidado, explicou opções de investimento simples que poderiam ajudá-la a crescer aquela economia. Tratou-a exatamente como trataria um cliente movimentando milhões. Quando ela saiu, tinha lágrimas nos olhos. Obrigada por me tratar como gente. Aquelas palavras quebraram algo dentro de Marcelo. Quantas pessoas ele havia feito sentir-se menos que humanas? Quantas oportunidades de bondade simples ele havia desperdiçado? Osvaldo Montenegro, fiel à sua promessa, visitou o banco 4 vezes nos 3 meses seguintes, sempre sem avisar. Uma vez vestido em terno caro, 2 vezes em roupa simples, uma vez disfarçado de entregador. Cada visita foi uma aprovação. A cultura havia mudado. Genuinamente mudado. Na 5ª visita, Osvaldo pediu para reunir com todos os funcionários. Vocês fizeram algo extraordinário aqui. Transformaram não apenas políticas, mas corações. Transformaram não apenas procedimentos, mas valores. Ele pausou, olhando ao redor da sala. Ana Clara, sob sua liderança, esta se tornou a agência modelo que vou usar para treinar outras. Marcelo, você aprendeu humildade, a lição mais difícil para quem teve poder. E todos vocês provaram que mudança é possível. Aplausos encheram a sala, mas Osvaldo não havia terminado. Contudo, meu trabalho continua. Há 1000 instituições lá fora ainda operando como este banco operava há 3 meses. Há 1000 Brunos e Simones e Robertos que ainda precisam aprender. E eu vou continuar testando, expondo, processando, até que tratar todos com dignidade seja norma, não exceção. Foi uma promessa e uma ameaça. E na sala, todos entenderam que haviam testemunhado algo maior que punição. Haviam testemunhado o nascimento de um movimento por dignidade humana universal. E ele estava apenas começando. 6 meses após aquele dia fatídico, as ondas de mudança ainda se espalhavam. Bruno Carvalho havia completado seu programa de serviço comunitário. As 8 semanas se transformaram em 12, porque ele pediu para continuar. Algo fundamental havia mudado nele. Ele havia encontrado propósito não em esmagar outros, mas em elevar. Seu casamento, que parecia destruído, estava se reconstruindo lentamente. Fernanda viu um homem diferente emergir das cinzas do antigo Bruno. Um homem mais gentil, mais humilde, mais humano. Ele conseguiu emprego em uma ONG que oferecia educação financeira para comunidades carentes. O salário era 1/4 do que ganhava antes. Mas pela primeira vez em sua vida, Bruno ia para casa sentindo que havia feito algo que importava. Seu filho, Pedrinho, agora com 6 anos, perguntou um dia: "Papai, por que você não trabalha mais no Banco Grande?" Bruno se ajoelhou na altura do menino. "Porque aprendi que ser grande não tem nada a ver com prédios ou dinheiro. Tem a ver com como tratamos as pessoas. E eu estava sendo muito pequeno no Banco Grande." Simone Pacheco também havia transformado sua vida. Ela nunca voltou ao setor bancário. Em vez disso, tornou-se consultora de ética corporativa, usando sua própria história como advertência. Ela viajava por empresas, contando exatamente o que havia feito, o que havia perdido e o que havia aprendido. Em uma palestra para 100 executivos, ela disse: "Eu tinha tudo. Salário excelente, carro importado, apartamento de luxo, e joguei tudo fora. Por quê? Porque medi meu valor pela capacidade de fazer outros se sentirem pequenos. Porque confundi poder com importância." Sua voz quebrou.
Aquele homem que humilhei poderia ter me destruído completamente, mas me deu uma chance de redenção. Não desperdicem a de vocês. Não esperem ser expostos para aprender humanidade. Roberto Figueiredo havia declarado falência. Perdeu tudo. Mas, em uma reviravolta inesperada, Oswaldo Montenegro lhe ofereceu um emprego. Trabalhe para mim, Oswaldo disse, no Departamento de Inclusão Social. Use sua experiência de ter perdido tudo para ajudar outros a evitar o mesmo destino. Roberto, quebrado, mas não destruído, aceitou. Por que está me ajudando? Eu fui horrível com o senhor. Oswaldo sorriu. Porque aprendi há muito tempo que destruir pessoas é fácil. Transformá-las é o verdadeiro desafio. Ana Clara Santos estava florescendo. Aos 26 anos, ela gerenciava a agência modelo que havia se tornado referência nacional. Universidades a convidavam para palestras. Revistas de negócios escreviam perfis sobre sua liderança empática. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Todo mês, ela reservava um dia para trabalhar como caixa novamente. Queria lembrar como era estar na linha de frente, tratando com pessoas reais com problemas reais. Marcelo Duarte, após completar sua punição, foi promovido. Mas não voltou a ser gerente regional. Tornou-se diretor de cultura organizacional, responsável por implementar os princípios de Oswaldo em todas as agências do banco. Sua primeira ação foi criar o programa Montenegro. Todo novo funcionário, do estagiário ao vice-presidente, passava 2 semanas trabalhando em favelas, entendendo realidades diferentes, aprendendo empatia antes de aprender produtos bancários. A mídia inicialmente zombou, chamaram de programa de relações públicas, mas os resultados falaram por si. Satisfação de clientes subiu 300% em áreas de baixa renda. Reclamações caíram 90% e, surpreendentemente, lucros aumentaram, porque clientes leais, mesmo com saldos pequenos, trazem estabilidade a longo prazo. Oswaldo Montenegro continuou sua missão. Em 18 meses após aquele dia no banco, ele havia testado mais 420 instituições. 2.300 pessoas foram demitidas por discriminação. 63 agências foram fechadas. 840 milhões de reais foram pagos em indenizações. Todo esse dinheiro doado para programas sociais. Mas, mais importante que números, uma mudança cultural estava acontecendo. Empresas começaram a treinar funcionários ativamente sobre viés e respeito. Não por bondade, mas por medo. Medo de serem o próximo caso viral. Medo de serem expostos. Medo de Oswaldo Montenegro aparecer disfarçado. E esse medo estava gerando respeito. Talvez não pelo motivo certo, mas o resultado era o mesmo. Em uma entrevista para a televisão nacional, Oswaldo foi perguntado: "O senhor não se cansa? Não fica exausto de testar, de processar, de lutar?" Oswaldo pensou por um longo momento. "Eu me canso sim, mas então lembro da carta que recebi semana passada. De uma mãe solteira que foi tratada com respeito em um banco pela primeira vez em 10 anos. Que chorou de gratidão porque um gerente a chamou de senhora. E percebo que não posso parar, porque enquanto uma pessoa for discriminada por aparência, por endereço, por cor de pele, enquanto uma pessoa for tratada como menos que humana, meu trabalho não está completo." A entrevista viralizou, teve 80 milhões de visualizações. Inspirou centenas de pessoas comuns a começarem suas próprias campanhas locais contra a discriminação. O movimento que Oswaldo iniciou havia transcendido um homem. Tornou-se um chamado nacional. 1 ano e meio após aquele dia no banco, Oswaldo visitou a agência uma última vez. Ele pediu para falar com Bruno, que estava visitando como parte de um programa de educação continuada que ele mesmo havia desenvolvido. "Bruno", Oswaldo disse,
Eu vejo o trabalho que você está fazendo. Vejo a mudança genuína e quero que saiba, estou orgulhoso de você. Bruno, homem de quase 40 anos, chorou como criança. O Senhor me destruiu e me salvou no mesmo dia. Osvaldo balançou a cabeça. Eu apenas mostrei quem você realmente era. Você escolheu quem queria se tornar. Eles se abraçaram. Ex-inimigos unidos por uma jornada de destruição e renascimento. E quando Osvaldo finalmente saiu daquela agência pela última vez, ele olhou para trás uma vez. Viu Ana Clara atendendo uma senhora de roupas simples com respeito genuíno. Viu Marcelo treinando novos funcionários sobre empatia. Viu um sistema transformado. Sua mãe, Maria da Conceição, que havia morrido 10 anos antes, havia-lhe feito prometer que usaria sucesso para elevar outros, nunca para diminuí-los. E enquanto ele entrava em seu carro, Osvaldo sussurrou para o céu. Cumpri minha promessa, mãe, e vou continuar cumprindo até meu último dia. A história de Osvaldo Montenegro, o bilionário que se disfarçou de pobre para expor crueldade, tornou-se lenda. Livros foram escritos, filmes foram propostos, leis foram mudadas. Mas o verdadeiro legado não estava em manchetes. Estava em cada funcionário que pensava 2 vezes antes de julgar. Estava em cada gerente que tratava varredores de rua com o mesmo respeito que CEOs. Estava em cada pessoa comum que aprendeu que dignidade não tem preço, não tem endereço, não tem conta bancária. E estava na certeza de que onde quer que houvesse injustiça, onde quer que houvesse discriminação, onde quer que alguém fosse diminuído por sua aparência, Osvaldo Montenegro poderia estar observando. E isso mudou tudo. 5 anos depois. O Brasil havia mudado. Não completamente, não perfeitamente, mas significativamente. A Lei Montenegro foi aprovada. Instituições financeiras eram obrigadas a implementar sistemas de auditoria anônima contra a discriminação. Funcionários que reportassem casos confirmados de preconceito recebiam proteção legal e bônus. Empresas com múltiplas violações enfrentavam multas progressivas que podiam chegar a fechamento. Osvaldo, agora com 73 anos, havia se aposentado de testes ativos. Sua saúde não permitia mais a exigência física, mas seu legado continuava através da Fundação Montenegro, gerida por uma equipe de 50 pessoas dedicadas a continuar seu trabalho. Ana Clara, aos 31 anos, era CEO do banco que havia sido o cenário de sua transformação. A mais jovem CEO na história da instituição. E sob sua liderança, o banco havia se tornado referência mundial em inclusão. Bruno Carvalho dirigia a maior ONG de educação financeira para comunidades carentes do país. Seu filho, Pedrinho, agora com 11 anos, trabalhava como voluntário nos fins de semana, aprendendo desde cedo que sucesso é medido por vidas tocadas, não por contas bancárias. Simone Pacheco havia escrito um livro, Do Topo ao Fundo e de Volta, uma jornada de arrogância à humildade. Tornou-se leitura obrigatória em programas de MBA pelo país. Roberto Figueiredo, reconstruindo sua vida lentamente, agora coordenava programas de microcrédito para pequenos empreendedores em favelas. Não era rico novamente, mas era pela primeira vez em sua vida genuinamente feliz. E em um dia ensolarado de domingo, todos eles se reuniram. Era a inauguração do Hospital Infantil Montenegro, o projeto de 30 milhões que Osvaldo havia mencionado casualmente naquele dia fatídico. 45 milhões acabaram sendo investidos. Atenderia 15 mil crianças carentes por ano, gratuitamente. Osvaldo, em cadeira de rodas agora, observava crianças brincando no jardim do hospital. Seu coração
literalmente e figurativamente, estava cheio. Ana Clara se ajoelhou ao lado dele. O Senhor fez tudo isso. Mudou tudo. Osvaldo balançou a cabeça lentamente. Nós fizemos. Cada pessoa que escolheu mudar, cada coração que amoleceu, cada mente que abriu, foi escolha de todos. Ele olhou para Bruno, Simone, Roberto, Marcelo, todos reunidos ali. Vocês poderiam ter ficado amargurados, poderiam ter culpado outros, mas escolheram crescer, mudar, se tornar melhores. Isso é o que importa. A cerimônia começou. Crianças cantaram. Pais choraram de gratidão. E quando cortaram a fita inaugural, não foi Osvaldo que a cortou sozinho. Foi ele, junto com Ana Clara, Bruno, Simone, Roberto e Marcelo. 5 pessoas destruídas e reconstruídas. 5 pessoas que aprenderam a lição mais difícil, que poder verdadeiro não vem de diminuir outros, mas de elevar. E enquanto o sol se punha sobre o hospital, sobre a cidade, sobre um país lentamente se transformando, uma coisa ficava clara. A história que começou com um bilionário se disfarçando de pobre, com humilhação em um banco, com crueldade exposta, havia se tornado algo muito maior. Havia se tornado prova de que mudança é possível, que redenção é real, que dignidade humana não é negociável e que toda pessoa, não importa quão longe tenha caído, pode escolher se levantar e ser melhor. Esta é a história de Osvaldo Montenegro, mas é também a nossa história. A história de todos nós que escolhemos, a cada dia, como tratamos aqueles ao nosso redor. Então, da próxima vez que você ver alguém de roupas simples, alguém de endereço humilde, alguém diferente de você, lembre-se. Lembre-se que você nunca sabe quem está diante de você. Mas mais importante, lembre-se que não importa quem seja. Toda pessoa merece respeito. Toda pessoa merece dignidade. Toda pessoa importa. Esta é a lição. E ela nunca envelhece.